Acha que os concursos de Miss ainda têm algum futuro? Eu penso que nunca mais acabam. Fala-se muito dos direitos da mulher. E os direitos do homem? Esta foi uma entrevista dada por Carlos Castro à RTP a quando da sua primeira visita aos Estados Unidos para coordenar a Miss Portugal América. Corria o ano de 1991, quando Carlos Castro organizou e dirigiu uma gala que uniu as várias comunidades portuguesas espalhadas pelo continente americano. A organização das Misses trazia Misses de todos os estados, incluindo o Hawaii, e penso até que do Canadá. Portanto, de certa forma, veio juntar as comunidades todas. Havia em cada um dos estados uma pré-seleção para as Misses que depois a representante de cada organização local viria então a New Jersey representar o país inteiro, portanto de certa maneira ajudou a desenvolver as comunidades não só nos Estados Unidos mas no Canadá também. Apesar de ser desconhecido de muita gente, Carlos Castro era uma personalidade que gerava muitos afetos entre a comunidade portuguesa radicada nos Estados Unidos. Cláudio Montes, amigo da família Castro, não escondeu admiração pelo impacto que a morte do colunista social despertou por entre os luso-americanos. Foi um misto entre surpresa, da forma como a comunidade nos acolheu, nos ajudou. Sem isso não era possível que tudo corresse da forma que correu. É um agradecimento muito grande, em primeiro lugar, à família Wanda, Luís, Pedro, toda a família Pires e depois às autoridades americanas que foram impecáveis. Sem elas não se permitiria fazer o desejo do Carlos, que era colocar as cinzas na Broadway, que era fazer toda esta cerimónia com a grandeza que o Carlos tinha e com a generosidade que os portugueses aqui têm. Isso não me surpreende porque eu conheço bem os portugueses e isto é a prova que realmente eles que têm um coração enorme. E a forma também de agradecer ao Carlos os anos que ele aqui veio fazer vários espetáculos, veio festejar com eles tantas coisas bonitas. Por isso foi celebrada uma missa na igreja Nossa Senhora de Fátima em Newark, New Jersey, em honra de Carlos Castro, onde acorreram muitos luso-americanos, mas também as irmãs e alguns amigos desta figura social portuguesa. O Carlos, portanto, éramos amigos e tínhamos uma relação de amizade com a família já há 30 anos, ainda até antes de virmos para os Estados Unidos. Voltei-o a encontrar aqui, nessa altura eu estava na indústria da moda com a minha esposa e o Carlos vinha aqui a organizar o concurso da Miss Portugal Estados Unidos. Como também o fez em Portugal anteriormente, conseguiu elevar esse espetáculo da Miss Portugal a um nível internacional. E durante esse tempo que tive o prazer de ser amigo do Carlos, conhecia um bom homem, um homem que escolheu a forma como quis viver e deu até a impressão que já sabia onde é que iria morrer, infelizmente muito cedo e da forma errada. Mas ao longo destes anos sempre o vi ajudar muita gente. Uma ajuda que prestava sem esperar retorno. Carlos Couto, amigo de Carlos Castro, deu-nos alguns exemplos disso mesmo. No nosso caso pessoal e da minha esposa, na boutique que a minha esposa tinha, organizou várias passagens de modelos a nível internacional, sem nunca nos quebrar um tostão, sempre com o espírito que ele tinha de ajudar. Portanto, de certa maneira, veio criar dentro da comunidade portuguesa na nossa área, no Jersey e em Nova York, aquele espírito que criou ao fim e ao cabo em Portugal, das colunas sociais, do chamado Jet Set. Veio dar às comunidades aquele orgulho de se sentir que também pode ser qualquer coisa diferente do que só trabalhar e juntar dinheiro. O espetáculo da Miss Portugal América foi coordenado por Carlos Castro durante mais de 5 anos. Luís Pires foi apresentador deste evento e explicou-nos qual o papel do colunista neste espetáculo internacional. O Carlos Castro não tinha um papel específico na organização do certame de Miss Portugal América. Ele fazia tudo. Ele metia-se em tudo. Era um homem de showbiz. Coordenava as misses quando passeavam ou passavam na passarela, caminhavam. Explicava como é que elas haviam de pôr o pezinho, como é que se haviam de voltar, olhar para o público, sorrir. Desde aí até ao próprio espetáculo musical, ao show, por exemplo, dos bailarinos da Broadway, que eram cerca de 40 e que molduravam este espetáculo todo. Passando por aquilo que nós dizíamos, o Carlos metia-se em tudo. O Carlos não era homem de uma só função num espetáculo. Ele gostava de coordenar com o seu bom gosto e era um homem extremamente meticuloso e muito profissional, para que o espetáculo, no conjunto geral, fosse de facto um trabalho muito bem conseguido. Luís Pires recordou-nos alguns momentos desse seu perfeccionismo que levou ao sucesso de todo este evento.
Eu lembro perfeitamente que ele escolheu os fatos de banho para as Misses, que eram modelos únicos comprados em Nova Iorque, que eram caríssimos, uma licra muito fina. A grande preocupação dela é que foi saber com o dedo na perninha da Miss para saber se ela tinha calcinha por baixo, porque era uma coisa que era imperdoável ter uma calcinha por baixo. E então descobriu duas. Então disse, meninas, vamos lá despir isso e vamos lá vestir este fato bem como deve ser, para mostrar a beleza de todo o corpo feminino. E foi assim. Ele de facto, preocupava-se muito com os pequeninos detalhes, até mesmo com o cenário, com o cenário que tinha uma sombra do lado direito ou do lado esquerdo, com aquilo que nós, apresentadores, eu ou a Vera Roqueta, ou outras que apresentávamos este certame, dizíamos, não fica bem, tens que repetir isso, Luís. Eu dizia, mas o que é que o Carlos tem a ver com isto? Mas ele tinha razão, porque todo aquele conjunto de preocupações que ele tinha resultavam sempre bem no conjunto do espetáculo em si. Francisco Saldanha era o realizador do certame luso-americano, lidando sempre de muito perto com Carlos Castro. He was a great guy, very passionate about what he did. Worked very, very hard. It's just a shame that what happened. So, I was shocked when I heard about it. Um choque que se estendeu a Portugal e também aos luso-americanos, sendo mesmo capa de muitos jornais da diáspora que não deixaram de reportar a morte de uma pessoa querida à comunidade portuguesa que vive nos Estados Unidos.